Bom, pessoal, nessa segunda parte, quero chamar sua atenção da primeira fórmula que para mim é mais importante dentro dessa aula. Então, dentro dessa aula, agora vem o tópico primeiro mais importante. Falo primeiro porque vai ter mais um, que é a fórmula de soma. Então, daqui, eu acho que é muito importante você saber identificar o que é uma PG, que foi o primeiro nosso momento de definição e exemplos de classificação. E agora, eu vou, a partir de um exemplo, falar um pouquinho da fórmula de termo geral. Para que serve essa fórmula de termo geral? Se você quiser escrever aí do ladinho, que chama seta, termo geral, é justamente a fórmula que você vai usar para descobrir qualquer termo, por isso o nome termo geral, termo qualquer ou termo desconhecido. E aí, não precisa ser o último termo, tá? Pode ser qualquer termo em qualquer posição que você precise, desde que você tenha algumas informações prévias, tá? A fórmula do termo geral, ela vai ficar, eu vou até colocar isso ali em cima, vai ser a letrinha AN, ou seja, um elemento A qualquer, que, né, de uma ordem qualquer N, não, repare que eu não vou especificar qual é, né? Sempre a fórmula do termo geral vai ser indicada por AN. Eu vou começar a partir do exemplo, então eu vou bem devagar e já, né, tu não vai ver isso aqui de primeiro. Vamos lá. Eu vou construir aqui uma sequência, chamar essa sequência de geométrica, ou seja, PG, beleza? Em que o primeiro termo vale 3, e aqui eu vou colocar uma razão que vai dobrar os termos, tá? Então, uma razão aqui igual a 2. Então, se a razão é 2, o próximo termo eu já sei quem é, né? Porque se eu sei o primeiro e sei de quanto em quanto que varia, né? E essa variação é por multiplicação, então eu sei que aqui vai ser um 3 vezes 2, vai ser o 6. É, eu consigo descobrir, por exemplo, esse aqui, que é o terceiro termo, por exemplo? Esse aqui que é o terceiro termo, repara o seguinte, repara que eu poderia tanto começar do 3 e aí do 3 que é o primeiro, para chegar no terceiro, eu precisaria multiplicar pela razão duas vezes. Pode ser um caminho, né? Ou seja, falar que o terceiro termo é 3 vezes 2 e vezes 2 de novo. Beleza? É multiplicar por 2 duas vezes. Então seria no total multiplicar por 4 e 3 vezes 4 é 12. Então 3 vezes 2 vezes 2, 12. Ou uma outra possibilidade de você também chegar no 12 é de que você poderia começar do segundo termo, que é o 6, e multiplicar pela razão uma única vez. E aí, A2 vezes uma razão vai dar um A3. Então, repara, eu já poderia escrever meio que duas coisas. De que o segundo termo, né? Aí vê se você entende, porque eu vou escrever de maneira, chamamos de genérica. Para chegar no segundo termo, eu peguei o A1 primeiro e multipliquei pela razão, Q. E para chegar no terceiro termo, eu fiz o seguinte, eu peguei o A1 e multipliquei por Q duas vezes, que é o quadrado, né? Q vezes Q, porque é elevado a 2. Mais um exemplo. Se a gente quisesse determinar esse aqui, que é o quarto termo, eu poderia vir do 3 e multiplicar por uma razão uma, duas, três vezes, né? Uh, ou você, se quiser, né, do 12 eu poderia só multiplicar uma vez pelo 2. Aí fica mais fácil, enfim, alguns vão ficar mais convenientes, como esse. Do 12 vezes 2 é muito mais rápido, né? Dá logo 24, do que você talvez vir fazendo 3 vezes 2 uma vez, que dá 6, vezes 2 duas vezes, que dá 12, vezes 2 pela terceira vez, que dá o 24. E, por exemplo, o próximo seria 48, que aí eu também não preciso ficar tão lento, né? Eu vou escrever só mais um exemplo, porque daqui eu vou querer generalizar. Aqui era aqui, ó, uma vez, duas vezes, três vezes para chegar nesse, que é o A4. Então, Q três vezes. Aí, a partir dessas três observações, eu queria chamar a sua atenção para a fórmula. A fórmula, para você achar qualquer termo em qualquer posição, repara, eu vou usar o exemplo mesmo, tá? Eu não vou... eu vou partir do particular para o geral. Aqui, só para, né, um elemento de recurso didático para a gente não perder tanto tempo assim. O AN, ou seja, para descobrir qualquer termo em qualquer posição, seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, partindo do primeiro termo, sempre você vai ter a possibilidade, né? Aí, óbvio, se você estiver partindo do primeiro termo, você não vai querer achar o primeiro, né? Mas qualquer um outro depois, até porque não tem ninguém antes do primeiro, sempre vai ser a quantidade de razões uma unidade a menos. Como assim? Não sei se vocês repararam, mas para chegar no segundo termo, eu multipliquei pela razão uma única vez, né? Para chegar no terceiro termo, eu multipliquei pela razão duas vezes. Reparou isso? Para chegar no quarto termo, eu multipliquei pela razão três vezes. E assim por diante. Ou seja, para chegar no quinto termo, eu teria que pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão quatro vezes. E assim por diante. Ou seja, sempre o expoente aqui, ele é uma unidade a menos do que aonde se quer chegar. Sacou? Ou você também pode perceber que A2 é 1 mais 1. A3 é 1 mais 2. Ou A4 é 1 mais 3. Beleza? Então, se você quisesse, quantas razões eu vou ter que multiplicar para chegar num termo de ordem qualquer n? Eu vou ter que multiplicar pela razão n menos 1 vezes. E essa é a fórmula de termo geral da PG. Galera, muito cuidado, porque essa fórmula ela lembra um pouquinho uma outra, que inclusive é da aula anterior a essa, né? A imediatamente anterior à aula a essa, ela foi a de progressão aritmética. E aí tinha uma fórmula que era n igual a 1 mais
m menos 1 vezes r, né? Ela tem alguma semelhança, só que agora, como a gente está falando de coisas que se multiplicam, né, constantemente, que é exatamente a definição de PG, então você vai reparar que tem uma variação no expoente da razão, né? Justamente porque o expoente é a quantidade de vezes que eu vou te multiplicar. Lembra? Aqui era q elevado a 1 porque eu multipliquei uma única vez. Q ao quadrado é porque daqui, do primeiro termo, eu multipliquei vezes q uma vez, vezes q duas vezes. Aí q2. Para chegar no A4, que é esse aqui, eu tive que pegar o primeiro termo, 3, e multiplicar pela razão 1, 2, 3 vezes, e assim por diante. Beleza? Bom, e a partir disso, eu também queria chamar sua atenção para uma outra coisa, que é o que eu vou chamar de propriedade.